Senhor presidente, tecnicamente, orçamento é um instrumento para prever a receita de tributos de um país, por um lado, e, por outro lado, prever a alocação, os gastos desses recursos arrecadados. Infelizmente, no Brasil, por decisões político-legislativas, o orçamento virou outra coisa. O orçamento no Brasil passou a ser o instrumento de discutir como você vai gastar um dinheiro que você não vai arrecadar. Esse é o debate orçamentário no Brasil hoje. Porque 95% do que o Estado brasileiro arrecada tem alocação obrigatória, imposta pela legislação e pela Constituição. Apenas 5% é capacidade de investimento. Desses 5%, nós temos recursos que têm natureza que nós podemos chamar de semi-obrigatórias, porque não são despesas obrigatórias, mas são despesas que o Estado brasileiro não pode deixar de arcar. E toda vez que nós entramos num processo de debate orçamentário, o que nós discutimos é como gastar a parte dos gastos que não cabem dentro do orçamento. Isso é a distorção do debate orçamentário no Brasil, e é uma distorção que precisa ser corrigida por uma decisão política responsável com o presente e com o futuro das contas públicas, mas, consequentemente, responsável com o futuro do país. Vejamos o que nós estamos discutindo agora. Esta casa tem o dever de aprovar a PEC de transição, porque foi esta casa que aprovou no período de vedação eleitoral uma série de gastos que não cabiam dentro do orçamento público de 2022 e que, portanto, comprometeu as contas públicas para o futuro. Mas nós precisamos ter absoluta responsabilidade no trato da PEC de transição. A peça orçamentária encaminhada pelo governo federal já estabelece um déficit primário de 65 bilhões de reais. Nós precisamos de mais 52 bilhões para cumprir a promessa do presidente Lula de manter o auxílio de R$600, porque o presidente Bolsonaro colocou no orçamento o auxílio de R$400, e precisamos de mais 9,7 bi para cumprir a promessa de ganho real no salário mínimo, prevendo um ganho de 2%. Ou seja, nós temos 127 bilhões de gastos fora do orçamento, acima do que nós arrecadaremos nesse ano. E por que eu digo que nós temos que ter dupla responsabilidade com a PEC da transição? A primeira é a responsabilidade de aprová-la, para que o compromisso político firmado em campanha e avalizado por 60 milhões de brasileiros possa se transformar em prática com a garantia dos recursos para o Bolsa Família e para o ganho real do salário mínimo. Mas, por outro lado, nós não podemos fazer da PEC de transição uma porteira por onde passará uma boiada. É preciso limitar a PEC de transição nos gastos relacionados aos compromissos de campanha do presidente Lula e não sair de 127 bilhões de déficit primário para 170, 200, 300. Isso comprometerá o futuro do Brasil, na medida em que quanto mais déficit nós tivermos, quanto mais nós aumentarmos o percentual da relação dívida-PIB, menos nós teremos capacidade de baixar os juros, que hoje está na casa de 13,5%. Ah, mas a relação dívida-PIB no Brasil é 80%, 78%, no Japão é 150%. O problema é que quando nós vamos buscar recursos no mercado, nós pagamos 13,5%. E o Japão, quando vai buscar recursos no mercado,
paga juros negativos. O dinheiro é muito caro no Brasil. O endividamento é muito perigoso no Brasil. E eu quero, caminhando para o fim, confirmar 2 alertas que fiz quando da votação da PEC dos precatórios. 2 barberagens aprovadas na PEC dos precatórios. A primeira delas, a mudança do período de apuração do IPCA para fins de reajuste do teto. Mudaram de junho a julho, para janeiro a dezembro, acreditando que a inflação seria maior e teria mais espaço para algazarra fiscal com o objetivo eleitoral do atual presidente da República. Acontece que mandaram no orçamento uma previsão de reajuste do teto com 7%, e o Boletim Focus, publicado anteontem, tem previsão de 5,3% de janeiro a dezembro, o que significa que o teto previsto no orçamento será menor ainda na prática quando da apuração da inflação de janeiro a janeiro. E a outra, a bomba que foi armada pela PEC dos precatórios. Nós temos 22 bilhões de estoque de precatório desse ano, mas o subteto de precatório no ano que vem é de apenas 17 bi. Nós ainda ficaremos devendo 5 bi do precatório desse ano e teremos 51 bi do precatório do ano que vem. Ninguém que tiver precatório escrito a partir de 2 de abril desse ano receberá nem um centavo no ano que vem, porque no ano que vem não dará nem para pagar o estoque desse ano. Em 5 anos, se nós não corrigirmos essa barberagem da PEC dos precatórios, nós vamos ter um estoque de dívida de precatório de 200 bilhões de reais, e isso vai ser muito grave para o sinal de segurança jurídica e estabilidade desse país. Concluo, senhor presidente, reafirmando os 2 compromissos desta casa: aprovar com a máxima urgência a PEC da transição para garantir o cumprimento do compromisso político do presidente da República, avalizado por 60 milhões de brasileiros. E segundo, não cair na tentação de, por essa porteira, deixar passar uma boiada, enfiando outros gastos na PEC de transição e comprometendo ainda mais as contas públicas do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.